Eu vou começar a falar um pouco da minha vida, como eu fui introduzido à música. Começou em 1999, com um projeto da Casa Talento. Que era pela lei de Djalma Maranhão na época, e era situada ali do lado do cemitério do Alecrim. E o contato primeiro foi esse: a gente chegava lá na Casa do Talento e tinha várias salas, no qual cada professor estava tocando um instrumento. E eu fui com as minhas irmãs, né? Fui junto com elas, curioso, menino de 11 anos, né? Não tinha muita perspectiva, né, na área e tal. E assim, eu lembro muito bem que eu passei pela sala de bateria, fiquei assim meio a fim de entrar, mas eu fui junto com as minhas irmãs, né? E a gente entrou na sala e estava o professor Ailson Saraiva Campos tocando, era o primeiro movimento de Bach da suíte. E desde então a gente começou, né? Em 99, no final de 99 foi essa experiência. E em 2000 nós começamos a ter aula, né? O método lá que era usado era Suzuki, que a professora lá e dona da Casa Talento, Márcia, ela teve contato com ele, teve aulas e começou a repassar essas aulas do Suzuki para quem quisesse aprender, que é um método que ele começa do zero e deixa você a ponto de estar numa orquestra, né? Assim, lá para o quarto, quinto volume, você já tem uma base erudita bem forte. E foi isso. Aí tivemos vários recitais, né? E, assim, por semestre tinha recitais. E sempre tinha essa junção, né? De pessoas, de grupos, de instrumentos. Aí, a Casa Talento, ela era pela Djalma Maranhão. Aí depois em outro momento, ela começou a ser patrocinada pela Petrobras. Aí nós tivemos muitas viagens e vivências, né, musicais, e percorremos quase todo o estado, né? Temos muitas tocadas importantes, né? Marizal, Guamaré, Mossoró, Caicó. Pronto, aí continuamos, né, a manter os estudos, só que eu já estava com 15, 16 anos e, assim, eu era um cara que não tinha muita disciplina para os estudos da música erudita, que exige muito, né? E eu comecei a ficar desmotivado e comecei a pensar em desistir, né? E daí surgiu lá uma escola de música lá perto de casa, que era de um grupo evangélico, eu acho. E eu comecei a estudar bateria lá. E eu estudava uma escola lá da cidade de Petrópolis, né, que é o Ateneu. E tinha dois amigos lá que estavam montando uma banda de rock, que era uma linha bem pesada assim de metal. E eles me convidaram, né, sabendo que eu estava nesse estudo aí de bateria, a tocar com eles. E aí foram 9 meses de ensaios, né? E até que a gente conseguiu tocar, né, na Rua Chile não, na Ribeira, né, perto da Rua Chile ali, uma inauguração de um bar. Final de 2005, eu já estava bem desmotivado com a música e foi o momento assim que eu achei que era para desistir. Aí eu tinha voltado a trabalhar, né, em emprego normal, sem
sem nada com arte, né? Não, mas sempre ficava com aquela intenção, né? De algum dia eu vou voltar e tal, e sentia muita falta. O primeiro ensaio para a volta, assim, foi em 2012. Não, 2010. Peraí. Não, foi 2009. 2009. Que eu fui me inscrevi. Eu estava trabalhando na época, aí comprei uma guitarra e tentei estudar guitarra. Mas ainda não deu certo, porque era uma turma muito avançada. Era lá no Valdemar de Almeida. E o professor na época era Joca. E assim, muita gente na aula e todo mundo já sabia tocar, fazer técnicas, e eu tava nos primeiros acordes ali e acabei desistindo, né? Mas assim, aí foi isso, vendi a guitarra e continuei sem isso, né? Quando foi em final de 2012, eu tava nessa vida, né? Tava trabalhando, acho que eu tava trabalhando num posto de gasolina lá no Alecrim, era frentista. Não queria estudar, só tava nessa onda, trabalho, casa. Aí eu tinha uma namorada na época e ela me indicou, não, Alan, vamos fazer uma prova que vai ter lá no IF São Gonçalo. Aí eu fiz essa prova, né? E era um curso técnico de logística. Aí, nessa época, eu fiquei sem tempo de trabalhar, para ir trabalhar. Aí o que é que acontece? Eu fiquei com mais tempo para pensar nisso, em voltar à música, né? Aí, enquanto estava estudando lá, minhas irmãs, né, uma delas que já ainda estava estudando no Valdemar de Almeida, me disse que tinha, né, aulas de percussão e que eu fosse, né, atrás, que era uma coisa que eu queria, ainda estava ali, né, no interior, né, você querer fazer arte, fazer som. Aí foi isso. Aí no final de 2012 eu fiz a matrícula e comecei a estudar percussão lá no Valdemar de Almeida. Na época o professor era Jorge Negão, né? Que foi assim, foi a primeira pessoa que me direcionou nesse lado da música, né? O lado percussivo. E foi isso. Aí continuei, né? 2014, aí começou a aparecer, teve o primeiro recital, teve o segundo. E assim, no ano 2015, no ano seguinte, a minha mesma irmã chegou e disse, Alan, você sabia que seu professor tem um grupo de percussão na cidade? Fale com ele, tente entrar, né? Fazer parte, porque é um grupo massa e tal. Aí pronto, eu fui falar com ele, né? E assim, ele disse, vá, apareça no IFRN do centro da cidade, aos sábados, que era um ensaio lá na época. E a gente foi, né? Eu fui, né, no caso, e passei alguns anos aí tocando no Folia, e que me proporcionou, né, essa expansão sobre instrumentos de percussão, né? Era uma coisa que a gente fazia era uma prática da aula, né, que a gente tinha lá com ele, né? Em abril de 2015 foi bem interessante, porque apareceu um convite no qual assim, que ele precisava de ter sinfonias, saca? Surgiu a ideia por parte dele, né, de fazer a parte sinfônica no violoncelo, que é uma banda potiguar que se chama Profanenger. O meu amigo Rômulo, Paulo e Ivan. Aí eu participei de duas faixas, que foi essa primeira faixa e a quarta.
Então, em 2016, eu já tinha voltado a estudar música, né? Tava estudando música com Valdemar de Almeida, tava na folia de rua. Aí foi o ano assim que eu comecei a... Já que eu tava com tempo, eu tava estagiando em outra área, né? Como eu tinha falado antes. Aí eu vi que tinha muito tempo para experimentar, né? Então comecei a ir atrás de outros grupos, já que o Folia de Rua na época estava situado no IF da cidade, e é um IF conhecido por ser culturalmente movimentado, né? Aí eu fui atrás de outras coisas, né? Aí, o primeiro grupo que eu fui atrás foi o Pau e Lata. Eu lembro que tinha visto algumas apresentações deles e a primeira vez que eu fui para os Cão foi nessa ideia, né, de ver a movimentação, né? E eles estavam lá e sempre acho incrível e todo cão tem um lá, tô batendo ponto, né? Fui atrás da escola de samba, Malange do Samba, fazer a gente passou um carnaval, tocou lá. Por intermédio do Folia de Rua, Jorge Negão, né? Que ele tinha conhecimento lá com o pessoal e surgiu esse convite, né? A gente também participou. Lá eu toquei repique. A gente saiu um ano só, nesse ano de 2016. Aí também, lá no IF, comecei a treinar capoeira com o professor Cipó, né? Eu pensei porque, assim, capoeira ele te dá música, dança e arte marcial, né? Você trabalha esses 3 pontos. E também nesse meio, no ano de 2016, tinha um amigo lá na época que era o Gilvan Aycock, e ele estava montando o Coco Juremado, né? E ele me fez esse convite e eu toquei também com eles nesse ano. Foi bem assim no início, né? Não foi a primeira formação, mas foi bem inicial mesmo, assim. E também eu comecei no segundo semestre, acho que foi o primeiro contato que eu tive também com a nação Zamberacatu, né? Procurei saber, né, com os amigos próximos, né? Com o Kleber, com o Ramon, né? Como é que fazia para chegar e foi um dos momentos assim mais marcantes assim na minha carreira como estudante, né, de música, porque o maracatu é uma explosão de alegria e tocar alfaia no Zamberacatu é sempre como se fosse a primeira vez a sensação. E também ainda em 2016 apareceu uma oportunidade também lá no Valdemar de Almeida, que foi uma aula de bateria, né? Abriu o curso de bateria. Assim, o curso não durou muito tempo, não sei qual foi o problema ou se não deu para ter, mas eu ainda estudei uns 4 meses com o professor Silvio Franco e sempre é um reforço a mais, né? Estudar um instrumento diferente e experimentar. Como eu falei desde o início, né? Dessa etapa da minha vida, eu estava experimentando que tinha muito tempo. Em 2017 foi na mesma pegada assim que 2016, né? Eu tentei me agregar aos grupos de cultura popular e o máximo que eu podia, né? E também, como eu falei antes do IF, né? Que proporciona isso, né? O IF da cidade. Aí surgiu também uns grupos que estavam sendo feitos lá no IF, que foi o Bando Fabião, com o professor Marcelo, que ele também era professor de viola caipira lá do IF, de um projeto que tinha de extensão. E ele também fez, simultâneo, né? Simultaneamente junto, o samba de roda, né? Também apareceu uma oportunidade de ter aula de rabeca, né? Aí é o que eu acho, assim, o que eu sempre achei, né? De estudar instrumentos, né?
Eu estudava violoncelo lá atrás e apareceu essa oportunidade de estudar rabeca e eu já tive um pouco mais de facilidade, né, sobre instrumento de fricção, de arco, né? Não é a mesma coisa, mas tem quase o mesmo sentido, né? E foi um auxílio, assim, né? E fora a afinação, instrumento com espelho, né? Sem trastes, sem definição das notas, né? Você tem que pegar de ouvido, né? Você tem que achar a nota na posição e no ouvido. Aí é isso, eu comecei também meus estudos com rabeca, né? E também surgiu mais uma oportunidade que foi no SESI CTGás. Tinha um projeto lá que era da banda. Como é o nome da banda? Do SESI Clube. Da banda do SESI, né? Os professores de lá e tem ainda, né, essas aulas lá no SESI CTGás. Mas o interessante, e eu agarrei assim a esses estudos porque eles forneciam, eles emprestavam o instrumento, você podia levar para casa. E eu não tinha um instrumento de sopro, né? E na época eu optei pelo trompete, porque sempre achei um instrumento sensacional, assim, né? Sempre fui fã do jazz ali, né? Daqueles caras que faziam o som trompete, né? O Miles Davis, o Louis Armstrong, né? Esses caras assim que Gypsy, eu não lembro o sobrenome dele, mas era o que tinha o trompete com a campana torta. São caras incríveis, né? E eu sempre achei um instrumento sensacional. Aí aparecendo essa oportunidade eu agarrei, como eu tinha tempo, né? Mas o projeto, assim, e as aulas eram gratuitas também, né? Eu tive a oportunidade também de participar de um recital lá, fiz um som, né? Eu acho que no dia eu toquei Asa Branca, se eu não me engano. Mas eu não. Foi um projeto que durou um ano, assim, né? Nessa onda de ser gratuito, né? Aí no ano seguinte eles já começaram a cobrar e eu não consegui chegar também, fiquei sem tempo. Aí devolvi o instrumento e segui em frente, né? Então, em 2018, aí surgiu um novo horizonte assim a se percorrer, que foi apareceu um edital, né, pela Prefeitura de Natal, que ele pegava lugares que estavam meio que esquecidos, né, que estavam depredados. No caso da Zona Norte, eles ficaram... E para fazer movimentação, né, naquela área. No caso da Zona Norte foi na área de lazer, no Panatis, e no Espaço Gesiel Figueiredo, que fica do lado do ginásio, né, na Hélio Dias. Aí eu optei pela área de lazer, né, e a gente fez aulas, né, de oficinas de instrumento pequeno, percussão, né, que o aluno pudesse levar, e para iniciantes, né, era pandeiro, agogô, triângulo, coisas assim, né, caixa, o que o aluno pudesse levar e a gente conseguisse fazer alguma coisa, fazia, né? Teve esse projeto e também eu participei de uma oficina também, na mesma pegada mas lá foi mais restrito para o pandeiro e agogô, eu acho. Foi isso, pandeiro e agogô. Foi uma participação minha na 4ª edição do Artic, que foi lá no IF Central, né? Mais precisamente no da Rocas, né? Que é uma extensão do IF Central. Central não, do IF Cidade Alta. É uma extensão. Aí eu participei também, né, de uma manhã de aula de oficina de percussão. 2018 também eu tive uma outra oportunidade que foi começar, assim, eu já não estava mais fazendo aula de percussão com o professor Jorge, né? E queria me dedicar a um instrumento específico, que era o pandeiro, né? Então, no Valdemar de Almeida mesmo, eu consegui uma vaga e estudei também um período com o professor Pádua, né? E
me acrescentou muito assim nos ritmos, né? Nos estudos, né? Eu aprendi vários outros ritmos, né? Porque eu estava bem básico nos ritmos do pandeiro e expandiu mais, né? Essa sensação aí de aprendizado. Uma coisa também que marcou muito em 2018, eu não posso deixar de fora, foi a primeira participação, né, do grupo Zamberacatu lá na Noite do Dendê, né? Que é promovido pela nação Porto Rico, a nação de maracatu centenária, né? Que a gente conseguiu, né, entrar em contato, ele perceberam o nosso trabalho aqui e rolou esse convite, né? Que eu acho assim, como tocador de alfaia, de maracatu, divisor assim de águas. Aí chegamos ao ano 19. O ano 2019 também foi bem movimentado, né? Foi o segundo ano da nossa oficina na área de lazer, pelo mesmo edital da prefeitura. Já um pouco mais, né? Com um pouco mais de experiência, né? Sempre é primoroso, sempre é um aprendizado, né? Você poder passar um pouco que você sabe, né? Você acaba aprendendo mais, né? E foi uma confirmação, né, de que tinha dado certo no primeiro ano, né? A gente fica feliz por causa disso, né? E, e além disso, né, também surgiu os convites, né, de dois grupos também cultura popular. Um foi o Coco Catimbosado, eu participei no ano de 2018, entrei, né? E o outro foi o Quarteto Potiguara com Mariano Rabequeiro, né? Ele me convidou para fazer o triângulo, né? No Coco Catimbosado eu fazia o pandeiro e back vocal, né? Resposta, né? Que coco tem respostas. Já em 2020 também aconteceu, né? Mais uns convites, né? Que foi do coco de caboclo, do meu amigo Arapuá, grande irmão aí na causa indígena, né? É das pontas de lança, né? Da luta, né? Que a gente sempre tem que estar na ativa. Enfim, ele formou um grupo, né? E me fez o convite, né? Que era basicamente um coco, né? Tem letras de tupi, né? Com referências, né? Nativas, né? Também nesse mesmo ano surgiu o convite do meu amigo Alani, do projeto Viramundo Potiguar, né? Que não é só uma banda de hardcore com ritmos culturais, né? Com ritmos de cultura popular. Não é só isso, né? Ele é um projeto que um amigo dá aula de xadrez lá, tem aula de break, tem reforço, tem várias outras coisas que no momento eu não estou recordando, mas é um projeto que todos deveriam conhecer um pouco mais, né? E surgiu essa oportunidade de ser o percussionista, né, da banda, fazer a percussão. E é tudo que faz parte do meu mundo, né? Cultura popular e rock, né? A gente mistura hardcore com maracatu, com coco, com samba, com bambelô, enfim. É uma banda muito, muito massa. Tenho um profundo respeito por eles desde o início, assim. Uma banda de 10 anos já, né? Tem uma estrada já percorrida. Também houve uma apresentação, um convite, né? Na verdade eu já estava, né? Quarteto Potiguara com Mariano. E a gente participou, né, de uma tocada pela Lealdir Blanc, né? Uma live. Também foi um momento muito marcante, assim, na minha carreira de aluno de percussão, né? De estudante. Eu nunca tive a oportunidade de fazer uma live, então, né? Uma oportunidade maravilhosa, assim, incrível, que eu achei, né? Aí já em 2021, como já estávamos, né, no período de pandemia, né?
Surgiu também a oportunidade de estudar percussão, né? Mas de forma remota. Aí eu fiz, né? Eu não concluí, porque, né, ainda está fluindo. Foi um curso de percussão, o básico, né? Pela UFRN, com a professora Germana, né? Que ela é a musicista erudita, né? É um dos pilares, né, do movimento aqui de percussão, né? Professora da UFRN, né? Ela, assim, mostrou o caminho para muitas pessoas importantes, né? Aí no cenário. Professora Germana. E também, final do ano, em 2021, surgiu um convite, assim, que é um diamante, né? Com um professor, um mestre, né, de cultura popular dos Congos, né? De combate, o mestre Glaucio, né? Ele, ele viu, assim, né, que eu sou um estudante de rabeca e surgiu esse convite, né, de fazer a musicalização na rabeca, né, no grupo. Assim, eu entrei há pouco tempo, mas não há registros sonoros, né, em partitura. E a gente está resgatando isso aí. E é uma honra, eu sempre gosto de falar isso, que é uma honra fazer parte de todo esse processo, né? Eu sempre, assim, sonhei em tocar num grupo como o Congo, mas não me imaginava com rabeca. Eu pensei no início assim, né? Minha pretensão era fazer o maracá, eu já ia fazer me convidar, mas surgiu antes o convite e agarrei com unhas e dentes e estamos juntos, né? Que foi um evento em alusão à dona Militana, né? A mestre, né? Cultura popular, dona Militana. E só felicidade. E muito orgulho de fazer parte, né, desse processo. E atualmente eu ainda continuo em alguns grupos, né? De percussão na cidade. Mas, assim, o meu último trabalho, né, como percussionista foi agora, né, a gente participou com o Viramundo, a gravação de uma faixa nossa, né, registro pelo Elephant Core, que é um compilado de bandas de rock, né, de hardcore, punk rock nessa linha. Em 2019 também eu comecei um projeto começamos, né? Partiu ideias, foi quase que juntas, né? Um amigo, o Arapuá, ele começou a estudar pif, né? E começou a tocar uns forrozinhos, uns cocos, umas coisas bem regionais, Elinho Julião, coisa do tipo assim, né? Jackson do Pandeiro, Alceu Valença. Eu, nesse projeto, eu toco pandeiro, que é o forró meio de feira. O nome até, né? Tem o trocadilho ali. Meio de feira, né? Meio de feira. E é isso, basicamente é um pife e o pandeiro. Ele faz as melodias e eu faço o ritmo. E é isso, é minha vida, né? Como estudante de música, né? Por todas essas etapas. Acredito que todas elas foram importantes, né? Para o que eu sou hoje, para a capacidade que eu tenho, né? E é muito bom falar sobre isso, né? Registrar. Até porque as memórias vão se perdendo com o tempo, né? Se você não tem muito registro fotográfico. E eu só quero agradecer, né, a oportunidade do edital, né, Glorinha de Oliveira, que nos proporcionou isso, né? Essa vivência de poder falar um pouco sobre. E é uma coisa que eu acho que eu vou morrer fazendo, tentando. Eu sempre vou ser um estudante de música, eu sempre vou estar feliz fazendo isso. É uma coisa que eu quero pro resto da vida.